Segunda carta de Pedro, capítulo 3. O dia do Senhor. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem, de propósito, que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir, esperando a vinda do dia de Deus. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dEle. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim, eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Salmo 75. Deus, o juiz justo. Salmo de Asaf, canção, ao regente do coro com a melodia de Não Destruas. Nós te damos graças, ó Deus, nós te damos graças. Anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Deus diz: eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. Ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam, eu manterei firmes as suas bases. Digo aos maus que não contêm grandezas, que não sejam orgulhosos. Digo que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância. Pois o julgamento não vem do leste, nem do oeste, nem do norte, nem do sul. É Deus quem julga. É Ele quem declara que uns são culpados e que outros são inocentes. O Senhor Deus tem na sua mão uma taça cheia de vinho forte da sua ira. Ele serve o vinho e todos os maus o bebem. Bebem até a última gota. Porém, eu sempre falarei a respeito do Deus de Jacó e lhe cantarei louvores. Ele quebrará o poder dos maus, mas o poder dos que obedecem a Deus crescerá. Salmo 76. O Deus vencedor. Salmo de Asaf, canção, ao regente do coro para instrumentos de cordas. Deus é bem conhecido em Judá. O seu nome é famoso em Israel. A sua casa está em Jerusalém. Ele mora no Monte Sião. Ali Deus quebrou todas as armas dos inimigos, as flechas, os escudos e as espadas. Como és glorioso, ó Deus! E como foste grandioso quando voltaste das montanhas, onde derrotaste os teus inimigos. Foram levadas todas as coisas que os seus valentes soldados tinham. Eles agora estão dormindo o sono da morte, pois não tiveram forças para se defender. Quando tu, ó Deus de Jacó, os ameaçaste, os cavalos e os cavaleiros ficaram como mortos. Todas as pessoas têm medo de ti. Quem pode permanecer na tua presença quando estás irado? Lá do céu fizeste conhecida a tua sentença de condenação. A terra teve medo e ficou quieta quando te levantaste para fazer justiça, para salvar todos os que são explorados neste mundo. Até a ira humana aumenta o louvor que é dado a ti. E aqueles que não morreram nas guerras vão comemorar as tuas festas. Deem ao Senhor nosso Deus o que vocês prometeram, que todas as nações vizinhas venham e tragam ofertas para Deus, aquele que deve ser temido. Deus humilha os governantes orgulhosos, ele enche de medo os reis da terra. Isaías, capítulo 23. Mensagem contra Tiro e Sidom.
Esta é a mensagem contra Tiro. Chorem, marinheiros que estão em alto mar, pois a cidade de Tiro está arrasada. Não há nenhuma casa de pé e o porto foi destruído. Vocês receberam essa notícia na ilha de Chipre. Soltem gemidos de tristeza. Vocês, moradores do litoral, negociantes de Sidom. Os seus viajantes atravessavam o mar, navegavam nos oceanos imensos. Do rio Nilo, no Egito, vinham cereais que vocês vendiam a todas as nações, tirando disso grandes lucros. Fique envergonhada, cidade de Sidom, e você também, Tiro, fortaleza da beira do mar. Pois o mar disse, nunca tive dores de parto, nem dei à luz, nunca criei filhos ou filhas, e o povo do Egito ficará aflito quando souber o que aconteceu com Tiro. Moradores da Fenícia, chorem de dor, fujam para a Espanha. Será esta a alegre cidade de Tiro que foi fundada há séculos? Será esta a cidade que enviou seus filhos para fundarem colônias em regiões distantes? Tiro era uma cidade importante. Os seus negociantes eram como príncipes, os seus comerciantes eram respeitados no mundo inteiro. Quem foi que planejou tudo isso contra Tiro? Foi o Senhor Todo-Poderoso que fez esses planos a fim de humilhar os orgulhosos e rebaixar os mais poderosos do mundo. Moradores das colônias que ficam na Espanha, cultivem as suas terras como se faz nas margens do rio Nilo. Pois o porto de vocês já não existe mais. O Senhor levantou a mão para castigar o mar. Ele derrubou reinos e deu ordem para que as fortalezas da Fenícia fossem destruídas. Ele disse a Sidom, pobre cidade tão perseguida, pare de se divertir, mesmo que os seus moradores fujam para Chipre, não ficarão seguros. Vejam esta cidade que agora está arrasada. Foram os babilônios e não os assírios que construíram rampas de ataque em volta dela, destruíram as suas fortalezas e deixaram tudo em ruínas. Chorem, marinheiros que estão em alto mar. A cidade de Tiro foi destruída e agora vocês não têm um porto seguro. Está chegando o tempo em que Tiro ficará esquecida por 70 anos, que é o tempo de vida de um rei. Mas depois desses 70 anos, Tiro será como a prostituta daquela canção que diz assim: ó prostituta esquecida por todos, pegue a harpa e dê voltas pela cidade. Toque música bonita e cante as suas canções para que todos lembrem de novo de você. Depois desses 70 anos, o Senhor lembrará outra vez da cidade de Tiro e ela voltará a ser prostituta, vendendo-se a todas as nações do mundo. Mas o dinheiro que ela ganhar com a sua profissão será dedicado a Deus, o Senhor. Ela não poderá ficar com esse dinheiro. Aqueles que adoram o Senhor o usarão para comprar muita comida e roupas finas. Primeira carta de João, capítulo 1. A palavra da vida. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos, e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Deus é luz. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós.